soprar, Ele está na voz do nosso canto. Luz de Deus é o Espírito Santo. Desce em mim, Espírito de Deus. Tu és pra mim o maior dos sonhos meus. Desce em mim. Glória a Deus, igreja. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de nós. Que nesta noite nós possamos buscar a presença de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Ele sim é o nosso Deus, é o verdadeiro, é o único, é aquele que está apto a estender as suas mãos para nos ajudar, para nos renovar e fortalecer na sua presença. Vamos buscar a presença de Deus. Se você puder ficar de pé por um minutinho, coloque a sua mão sobre o seu coração e nós vamos falar com o nosso Deus neste momento. De todo o seu coração, eleve os seus pensamentos ao Altíssimo e vamos interceder junto a Ele pelas nossas vidas. Pai amado e querido, nesta noite, nós nos reunimos na Tua casa de oração, em Tua santa presença. E assim fazemos, meu Deus, porque nós reconhecemos o quanto precisamos da Tua ajuda. O quanto somos carentes, meu Pai, da Tua presença. Sem Ti, sem o Senhor, sem a Tua direção, nós nada somos, nós nada podemos fazer. Por isso queremos, neste momento, levantar as nossas mãos em direção aos santos céus onde Tu habitas e colocar, meu Deus, em Tua presença as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares e entes queridos. Cada um, Senhor, daqueles que amamos, porque a Tua palavra nos ensina que aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente. Então devemos sim, meu Pai, interceder por cada um dos nossos familiares e entes queridos. E neste momento nós queremos suplicar a Tua graça, o Teu poder e misericórdia, que o Senhor visite, meu Deus, o nosso lar, os nossos filhos, a nossa família, que o Senhor visite a cada uma das pessoas que se encontram enfermas, um leito de dor, um leito, a cada pessoa que se encontra, meu Deus, aprisionada atrás das grades. Não importa, Pai, o que ela tenha feito, meu Deus, pois não há um justo sequer sobre a terra, segundo a Tua palavra. Então direciona, Senhor, o Teu amor, a Tua graça e bondade, e vai de encontro a essas aflitas, sofridas e necessitadas. Toca nelas com o Teu grande poder. Nós estamos em Ti. Em Tuas mãos nós apresentamos, Pai, a direção do como, Senhor, a direção de tudo que aqui vier a ser feito, que seja para a glória, para o louvor e para a exaltação do Teu nome. Nós em Ti depositamos a nossa confiança e queremos ser, meu Pai, renovados, fortalecidos, avivados no poder do único e poderoso que é o Senhor dos Exércitos. Receba o nosso louvor, receba em Teu reino, em Tua presença, a nossa adoração, porque nós Te adoramos, Te exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Cante de todo o seu coração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o coração, a glória ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno e imortal, Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A
ministrando. Diga mais uma vez. A ti, ó Rei Jesus. Mais uma vez. A ti, ó Rei Jesus. Confesse a Ele, adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oh, aleluia. Louvado, Senhor, exaltado seja o teu santo nome, pois tu és digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dados a ti, meu Pai, no nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do santo Deus. Eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés. Diga para Ele, consagramos nosso ser a ti. Oh, aleluia. Louvado, exaltado, Deus único, a Ele consagramos todo o nosso teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Com todo o seu coração, com todas as suas forças, fale dele. Confesse a Ele o quanto você o ama, o quanto você é dependente dEle, o quanto você precisa da sua graça e misericórdia, o quanto você necessita da sua direção. Então peça, porque Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, Senhor, aleluia. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo, santo é o teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Receba, Senhor, em tua presença, meu Pai, o nosso ser, pois nós consagramos as nossas vidas e entregamos os nossos caminhos sob a direção do Senhor. Venha de encontro, Senhor, às nossas vidas. Venha de encontro, meu Pai, às almas aflitas e necessitadas que têm nos pedido ajuda em oração. E faça com que elas sejam transformadas, mas não transformadas, meu Pai, provisoriamente, mas definitivamente pela graça, poder, pela bondade em ti. Receba o nosso louvor, passa neste lugar, passa nessa igreja e toca, meu Senhor, em cada alma, em cada vida que presente, meu Pai. Toca com as tuas mãos de poder e nos renova, nos fortalece e aviva o nosso ser. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo é o Senhor. Acompanhe a letra, cante de todo o seu coração. Oh, aleluia. Você viu o que aconteceu? Mataram o Filho de Deus. Agora o que será de nós sem Ele aqui? Verdade, meu Deus. Mas de repente um viajante de Deus se aproximou. Louvado seja. Perguntou por que estás triste, o que vai comentando. Glória, ficou uma pergunta quase sem resposta. E olhando para o outro, respondeu então Cleófas: és tu um peregrino em Jerusalém, que não está sabendo o que aconteceu. Mas para o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obra. E chegando na casa para onde ia, o
gente fez que iria passar. Eles então pediram: fique aqui conosco. O sol já se declina. Por quê? A noite vai chegar. Eu sei que distante é o seu caminho. É muito perigoso prosseguir sozinho. E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no bate do pão. Quando ele orou, foi que eles perceberam. E quando abriram os olhos para contemplar ele, já não estava mais, só estava seu lugar. Oh, aleluia, aleluia. E os dois desceram para Jerusalém com o coração repleto de alegria, dizendo: ei, não ardia em nossos corações quando ele falou conosco aquele dia. E quando chegaram em Jerusalém, disseram ao vizinho: ei, nós vimos o mestre. E eles perguntaram onde ele está. Onde ele está não sabemos dizer, só sabemos dizer que ele passou lá. Eita glória, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou. Eita glória, Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. A noite vai chegar. Eu sei que distante é o seu caminho. É muito perigoso prosseguir sozinho. Nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão. Quando ele orou, foi que eles perceberam. Quando abriram os olhos para contemplar, a não estava mais, só estava seu lugar. Jesus ressuscitou. Mais uma vez. Ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou. Oh, aleluia. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dado ao nome santo do Senhor. Digno de receber todo louvor, digno de ser adorado é o nome santo do Senhor. E como a letra deste louvor diz, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Ele passou lá em casa. Você crê? Então busque a presença dEle, porque Ele vive e reina eternamente, e Ele está pronto, apto a estender as suas mãos, tocar na sua vida, tocar na sua casa, na sua família, na vida dos seus entes queridos. Mas é necessário que você peça, é necessário que você invoque, porque ele diz lá em Atos 17, se bem que o Senhor não está longe de cada um de nós. Às vezes, nós ouvimos as pessoas dizerem: se Deus é comigo, se Deus existe de fato, por que que eu estou passando por esta provação? Por que que essa situação está prevalecendo na minha vida? Se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu sou uma pessoa temente a Deus, se eu busco, se eu oro, se eu jejuo, por que que isso está acontecendo comigo? Olha, Paulo diz para aqueles crentes religiosos de Atenas, que o Senhor, Ele nos criou para que o buscássemos. Buscar a Deus é invocá-lo, não é procurar aqui ou ali, naquela ou naquela outra igreja, naquela instituição, denominação, porque Deus não habita em templos feitos de humana. No mesmo texto que eu estou mencionando de Atos 17, fala sobre isso. Deus não habita em templos feitos por mãos, e nem é servido por mãos humanas. Ele é Deus. Ele é Senhor, Criador de tudo e de todos. Então, quando nós buscamos a Deus, ou orientamos você a buscar a Deus, não é procurar aqui ou ali. Porque a palavra garante que Ele não está longe de cada um de nós. Ele está perto. Ainda que com dificuldades.
O meu texto aqui na Bíblia fala, ainda que tateando, eu possa encontrar. Isso sugere que nas dificuldades nós devemos buscar a Deus. Nós devemos seguir os ensinamentos da palavra, mesmo nas dificuldades ou com dificuldades. Amém? Nós vamos ouvir mais um louvor e na sequência a gente volta já com a introdução da palavra oficial. Vamos ouvir esse louvor. Eu sou apaixonado por eles. Aliás, tem dois aqui, eu tenho que escolher um. Né? E fala assim, em espírito, em verdade. Um louvor antigo. Eu sou apaixonado por letras antigas, louvores antigos. E esse louvor, ele fala muito, mas muito ao meu coração, porque eu me criei dentro da igreja ouvindo esse louvor. Eu vou colocar a letra na tela para você acompanhar comigo. Para você adorar a Deus comigo. Que diz assim, em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Santo, santo, santo. Cante suavemente, em verdade, te adorando, te adoramos, te adorando. te adoramos. Mais uma vez confessa, em espírito, em verdade, Em verdade, te adorando, te adoramos, te adorando. te adoramos. Ele é o Rei, diga Rei dos Reis. Reis. E Senhor, E Senhor, te entregamos o nosso viver. Novamente. E Senhor, E Senhor, te te entregamos entregamos o nosso viver para te adorar. Se você puder, levante as suas mãos e agora. Foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Oh, aleluia. Adorado, exaltado seja o teu nome, Senhor, do céu e da terra. Santo, 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 o Deus da minha confiança, o Deus da minha salvação. Em verdade, em verdade, te adorando, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Diga pra ti, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos o nosso viver. Nosso viver, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos o nosso viver, o nosso viver, para adorar, ó Rei dos Reis, eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui. Seu prazer é estar na casa de Deus, aonde flui a unção, aonde flui o poder,
cante, adore, exalte, louve ao Senhor. Ei, Jesus, para te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é na casa de Deus, aonde flui o amor, flui o amor. Oh, aleluia, glória de glória de glória de glória. Santo, santo, santo é o Deus vivo, é o Deus eterno, todo-poderoso, o Deus criador do céu e da terra. A Ele seja dada a glória, ao seu nome todo louvor e exaltação, meu Pai. Porque tu és digno, tu és merecedor, tu és o verdadeiro Deus, em quem o Espírito e verdade. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Digno é Ele de ser adorado. Digno é o seu nome de receber toda a honra e toda a glória, porque Ele sim habita no alto e santo lugar, aonde nós só conseguimos chegar através dos louvores e da verdadeira adoração. Amém, igreja? Amém. Vocês gostaram do louvor? Gostaram mesmo? Eu vi que a irmã cantou, que a irmã, acompanhou. Aquele do Gerson Rufino, eu preciso treinar, né? Agora, esses daqui eu já conheço um pouco mais. Vamos fazer a introdução de uma palavra que ela vai mexer um pouco conosco, com o nosso brio, com o nosso entendimento. Está no livro de 1 Timóteos. 1 Timóteos. Vamos achar aqui. Eu não marquei. Então, vou procurando aqui até eu encontrar aqui. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo é no Novo Testamento, já lá próximo, né? 1 Timóteo, capítulo 4. Tá? Essa leitura, ela vai preparar para a pregação. Eu não te digo oficial, porque toda a Bíblia é oficial. Eu te falo para a pregação que será ministrada, pregada nesta noite. É só um versículo que nós vamos ler aqui em 1 Timóteo. Encontraram? Tá? Eu vou colocar na tela para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, eles possam estar vendo, estar acompanhando o que nós estamos falando aqui, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 4:10. Está aí na tela? Se você tiver dificuldade, acompanha pela tela, porque é somente esse versículo que nós vamos ler. Posso ler? Pai, nesta introdução desse trabalho realizado aqui hoje, eu peço que o Teu Espírito nos instrua, ilumine, aclare a nossa mente e os nossos corações, para que nós possamos, meu Pai, compreender na essência a Tua vontade através das Escrituras. A Escritura, ela nos dá padrões, ela nos dá direção, ela nos orienta como obedecer, como seguir os passos do Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toca nos nossos corações e nos capacita ao entendimento, para que não seja uma simples leitura, mas sim seja uma aula, um aprendizado para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Posso ler? O cabeçalho desta mensagem diz assim: instruções a Timóteo. Isso nos remete a Paulo dando instruções ao seu discípulo Timóteo. Versículo, capítulo 4, 10. 4:10. Vamos lá. Se
trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Vou ler mais uma vez. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Vou chegar mais perto de você aí para a gente falar sobre esse texto. Ele é uma preparação para o que vem depois, tá? Paulo estava instruindo o discípulo Timóteo, o apóstolo Timóteo, que se nós trabalhamos, e nós trabalhamos em várias áreas, né? Uns trabalham aí fora como pedreiro, como servente, como marceneiro, como isso, são áreas da vida social. Mas há aqueles que trabalham como nós lá fora e aqui dentro, com trabalhos sociais, como fizemos hoje à tarde. Há daqueles que trabalham com visitas, orações, intercessões, unção. Há daqueles que trabalham pregando nas igrejas. Tudo é trabalho. E a mensagem diz exatamente assim. Se trabalhamos e lutamos, porque todo trabalho requer uma batalha, uma luta, é porque temos colocado a nossa esperança. Quando trabalhamos aí fora, qual que é a nossa esperança? Recebermos o suficiente ou o que é digno para mantermos os nossos compromissos, pagar as nossas contas, comprar uma roupa, comprar um doce para o neto, enfim, para honrar com os nossos compromissos. E quando trabalhamos na obra de Deus, é assim que nós colocamos a nossa esperança? Não. Na obra de Deus, a esperança do trabalhador, daquele que se dispõe, que tira momentos da sua vida para acolher o aflito e necessitado, a única esperança dele é servir melhor. É fazer amanhã melhor do que ele fez hoje. Ó Deus, eu fiz algo, mas esse algo podia ter sido maior. Ó Deus, eu fui orientado a fazer assim, mas eu teria condições de fazer melhor. Me ajuda amanhã a ser melhor do que hoje. Me ajude amanhã a fazer mais do que o que eu fiz hoje. Essa é a esperança do que serve, do que trabalha para o reino dos céus. Senhor, na minha igreja veio 3 pessoas. Me ajuda a ser melhor para aqueles 3, para que o Senhor possa mandar mais 3. É assim. Me ajuda a cuidar daquelas 3 almas que o Senhor enviou, para que amanhã o Senhor possa me confiar, mas não é assim a parábola dos talentos? Então, a esperança do trabalhador para o reino de Deus é ser amanhã melhor do que o que foi hoje. Nunca pior, nunca retroceder. Porque a palavra diz que Deus não se apraz naquele que retrocede. Aquele que uma vez colocou a mão no arado e olhou para trás, não tem prazer aos olhos de Deus. Deus não tem prazer nisso. Posso continuar? Esperança no Deus vivo. O Salvador de todos os homens. Está escrito aí na sua Bíblia assim? Todos. Observa aí se a minha é diferente. Tá? No Deus, colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. Tá. Que é o
Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Dos fiéis, dos da fé, dos que creem. Então, vamos entender. Deus é o Salvador de todos os homens. Por quê? Ele é o único. Porque Ele é o único que pode salvar todo e toda criatura. Ele é o único. Mas eu não posso ensinar, porque está escrito que o Salvador de todos os homens, ensinar para as pessoas que todos estarão salvos. Por que não? Porque só serão salvos os que creem, os que têm esperança, os que trabalham, como nós lemos anteriormente, e coloca a sua esperança no Deus vivo. Então, todos os trabalhadores que colocam a sua esperança no Deus vivo, esse sim, tem Deus como seu Salvador. Mas aquele que prioriza a vida mundana, aquele que desfaz do aflito do necessitado, aquele que tem nas mãos as condições, o poder de ajudar e retém, a esperança dele não está no Deus vivo, porque ele não compreendeu as Escrituras. Ele pode até falar, pregar, ler, mas ele não entendeu o plano de Deus através do sacrifício do Filho para nos resgatar do império das trevas e nos levar à sua presença. Porque só serão salvos os que tiverem a trabalharem e tiverem a sua esperança no Deus vivo. Olha, eu creio, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que ontem eu fiz besteira, talvez amanhã eu faça de novo, mas a minha esperança está em Deus, que vai me regenerar, Deus que vai me moldar, o Deus que vai me resgatar. Então esse tem esperança no Deus vivo. E tendo essa esperança, agindo desta forma, pensando desta forma, colocando a sua confiança no Deus vivo, o que você acha que Deus faz? Olha, eu tenho visto os seus caminhos errados, eu tenho observado a sua natureza terrena, mas eu sou Deus, eu sou Pai. Eu vou te dar uma força. E aí você está indo para um caminho errado, e você chega, você olha para aquela situação e fala, não, isso aí desagrada a Deus. Por quê? Não é por você que você faz isso, não é pelas suas forças, é porque o Deus vivo já está cuidando de você. Ele já não está deixando você caminhar sozinho. Os seus passos já estão sendo acompanhados pelo anjo do Senhor. Ele te convence, não vai ali, não faz isso. Quantas vezes nós, eu não falo agora recentemente, mas no passado, a gente tinha uma luta danada aí fora, em termos profissional, dinheiro, dívidas para pagar, e a gente ficava naquela, falava, caramba, eu vou para a igreja, eu não tenho nada para dar. O pastor vai pedir lá uma moeda, eu não tenho. Ah, eu acho que eu não vou não. Aí queimava aquele negócio dentro, assim, dá o que tem, que se não tem, não dá. Isso não é da gente, não é da nossa natureza, não é da força interna nossa. É Deus cuidando da gente. Mas por quê? Porque antes a minha esperança, o meu trabalho, o meu esforço estava concentrado numa mudança de vida, numa transformação. Vocês estão entendendo? Eu estou falando assim pausadamente, eu gosto de pregar pausadamente, mas o importante é você entender a mensagem. Então, mais uma vez eu vou frisar, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Paulo está falando do trabalho, da luta, do trabalho cristão, né? Temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente.
dos que creem. Amém? Fecha a sua Bíblia por um minutinho. Nós vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Pai amado e querido, eu te louvo, te exalto e te agradeço por esta mensagem, por esta palavra. O Senhor nos trouxe agora, repentinamente. Pois tínhamos e temos, meu Pai, o propósito de pregar uma outra mensagem. Que o Senhor nos direcione. Não só a mim como pregador, mas especialmente as almas aqui presentes, para que elas possam compreender o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor por cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Posso continuar pregando? Posso mesmo? Abre agora, um pouquinho para trás, em Marcos capítulo, deixa eu me ver aqui, Marcos capítulo 5. Marcos é o livro que conta muitas histórias, os feitos, os milagres. Marcos capítulo 5, posso ler? Eu vou colocar aí para você acompanhar, pode ser? Deixa só eu achar aqui. Marcos capítulo 5, versículo 1. Está na tela já? Não. Agora vai. Tá. O título, ou o cabeçalho desse capítulo, diz assim: a cura de um endemoniado. Eu não posso ir aí na frente, porque eu vou ter que ir mudando os versículos aqui. Capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região da onde? Dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, como é conhecida aquela região. Quando Jesus desembarcou, quando Jesus desceu do barco, porque ele fez uma travessia no mar, um homem com um espírito imundo, um homem com um espírito imundo, o que aconteceu? Acho que eu pulei uma parte aqui, não pulei? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Quando Jesus desembarcou daquela embarcação que ele atravessou, fez aquela travessia sobre o mar, e desembarcou do lado de Gadara, vamos dizer assim, dos Gerazenos ali, apareceu diante dele, ou surgiu diante dele, um homem possesso. Pastor, o que é uma pessoa? O que é um homem? O que é uma mulher possessa de espírito imundo? Alguns lugares, tá? Daqui uns dias eu não vou poder mais falar sobre isso por causa da força de uma lei aí. Então estou aproveitando e falando hoje. Tá? A gente não vai poder mais falar. O espírito imundo, o próprio nome já classifica, né? Já distingue ele. É algo ruim. É algo... Rapaz, irmã, é algo que não é prazeroso, não é agradável. Mas esse homem estava possesso. Que o espírito era imundo, era ruim, e nós já sabemos. E qual é o estado de possessão de um ser humano? Possessão é quando aquele espírito tem o domínio da mente e do corpo daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa anda, se move, respira, come, faz tudo, mas ela não percebe nada. Ela é como se ela tivesse anestesiada, consciente, vendo tudo acontecer. Sobre a mente dela prevalece a vontade do espírito possessor.
Há casos, e isso foge um pouco da Bíblia, essas são experiências minhas passadas, que o estado de possessão foge um pouco disso. Tá? Eu, por exemplo, sou um pastor, que anteriormente eu tinha um centro espírita, e eu nunca fiquei possesso. Mesmo sendo o dono, o presidente, trabalhando com eles. Ou seja, eu não tinha a possessão dominante do meu corpo ao ponto de eu não ver o que estava acontecendo. Eu via tudo. Eu ouvia tudo. As coisas mais absurdas, mas eu via porque eu tinha uma possessão mental. Mas o meu corpo agia tudo. Se naquele momento você perguntasse qualquer coisa para mim, eu te respondia. Se naquele momento você pega isso, eu pegava. Porque eu estava em si, fisicamente, mas mentalmente dominado por uma força maligna. Quando eu vim para a igreja, não foi um e nem dois bispos, pastores, que sabendo da minha trajetória anterior, saía de cima do altar, ia lá onde eu estava no meio do povo, punhava a mão, rodava, empurrava, para que eu nunca manifestei. Nem no centro espírita e nem na igreja. Mas isso não quer dizer que eu não tinha uma possessão maligna, que eu não tinha espírito imundo. Eles me usavam de uma forma diferente daquele que ele tem o domínio, como era o caso desse jovem que nós estamos lendo. Né? Esse homem vivia nos sepulcros, ou seja, vivia nos cemitérios, e ninguém conseguia prendê-lo. Tão alto era o grau de possessão, ou seja, era o domínio que o espírito imundo tinha sobre o corpo físico daquele homem. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois, deixa eu tirar da tela ali, para você acompanhar. Né? Pois, nem mesmo com correntes. Versículo 4. Pois muitas vezes, lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Essa descrição aqui, eu já vi com os meus olhos. Eu já vivi isso aqui. Eu, como obreiro de uma igreja, foi me dada a incumbência de fazer uma visita a uma pessoa que estava possessa. E um obreiro novo, pouco tempo de obra, como obreiro. E não tinha nem ideia do que estava acontecendo, aonde eu ia fazer a visita. A pessoa me foi buscar, pôs dentro do carro, me levou. Quando eu cheguei na rua, não foi nem na casa, na rua aonde a pessoa estava possessa, bombeiro, polícia civil, polícia militar e a rua lotada de gente. O carro da filha da mulher que estava possessa teve que parar um quarteirão antes e a gente vir no meio da multidão a pé. Tão feio era o estrago que estava acontecendo ali. Bíblias, folhas de Bíblias, a rua estava forrada. Porque os crentes, os irmãos, passando lá, vendo a situação de possessão daquela mulher, foram interceder. Simplesmente ela tomou as Bíblias, rasgou e jogou na rua. E aqueles que adentraram ou passaram pelo portão para entrar no quintal, ela simplesmente fazia assim, ó. Jogava na rua por cima do muro. A polícia foi tentar deter, teve que dar um tiro na mão dela. Porque a força daquela mulher possessa era tão grande, que mesmo o bombeiro, com auxílio da polícia civil ali, não conseguia segurar. Ela pegava 6, 7, 8 homens assim e empurrava para trás. E quando eu cheguei,
bem mais jovem do que hoje, né? Seus 30 e poucos anos de idade. O policial olhou para mim assim e falou: você é louco? O que você veio fazer aqui? Falou: nós temos todo um aparato. Não conseguimos. Olha aí, sangue na rua, pessoas feridas que jogou aí por cima. Se você entrar aí, ela vai te matar. Eu respirei, lembrei do meu passado. Falei: Deus, eu nunca pedi para o Senhor me tirar de lá. Eu sempre faço essa oração. Deus, eu nunca pedi para o Senhor me tirar da vida que eu estava. Por 10 anos o Senhor insistiu, mandando um e outro falar comigo, um e outro na minha casa, um e outro evangelizar. Então, eu me recuso a acreditar que o Senhor me tirou daquela vida para me trazer para a tua presença, para mim vir aqui passar vergonha. Ou ser subjugado pelo espírito imundo. Falei: eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, mas eu tenho a oportunidade de me converter, de me arrepender dos meus erros. E essa miséria que está aí, esse espírito imundo, isso aí já está condenado. Então, com todas as minhas falhas, Deus, o Senhor me perdoa, mas eu sou, para o Senhor, 1000 vezes melhor do que isso aí. Isso eu não falei para ninguém ouvir, eu falei dentro de mim. E falei para a moça, falei: você tem a chave do portão? Aí até então já estava tudo trancado, só tinha a mulher dentro de casa quebrando tudo. Família toda na rua. E a multidão, a vila inteira na rua. O policial veio lá: não, você não vai entrar. Não posso deixar você entrar. É responsabilidade nossa. Eu falei: não. Se eles não foram atrás de mim, se eles forem me buscar, eu estou atendendo o chamado da filha desesperada. E eu sei o que eu estou fazendo. Porque se fosse por força, se fosse por autoridade policial, você já tinha dominado. Aí um ficou irritado comigo, falou: deixa ele entrar lá, deixa ele apanhar. A menina olhou para mim e falei: abre o portão. Quando ela abriu o portão, isso foi aqui perto, aqui no Guarará. Quando ela abriu o portão, eu só escutava os gritos, os berros lá dentro, mas eu não via ninguém, porque era uma casona de gente rica, uma casa grande. Só escutava os gritos lá: desgraçado, vou te matar. Medo, claro que eu estava com medo. Mas a minha confiança no Deus vivo estava para mais do que o medo. Falei: eu me recuso a acreditar que Deus me trouxe aqui para passar vergonha. Para ser humilhado, pisado, machucado por um espírito imundo. Então, era melhor ter me deixado lá. Né? A menina falou: o senhor tem certeza? Eu falei: tem, abre. Quando ela abriu, vou pôr a Bíblia aqui para me fazer o gesto. É um terreno grande, a casa ficava no meio do terreno, aquela casona grande, com varanda de um lado, área garagem de outro. Simplesmente, aquela mulher possessa de espírito imundo, ela desceu assim, ó. Desgraçada, eu vou te matar. Eu já estava dentro do quintal, e o pessoal já tinha fechado o portão, com medo dela sair para fora. Aquela situação, eu só lembrei de uma coisa que eu vi uma vez uma autoridade espiritual fazer. Demônio, há uma barreira entre eu e você. Eu passo para lá, você não passa para cá. Então ele vinha até onde eu tinha passado o dedo no chão ali, ele vinha e voltava para trás. Vou te pegar. Chegava ali e voltava para trás. Aí eu fui adquirindo confiança. Opa, Deus me ouviu. Deus me ouviu. Deus é comigo. Era que ele vacilar, eu pego ele. Numa daquelas vindas que ele veio, ficava assim, na ponta do pé, assim, para passar. Só que o pé não passava do risco. O corpo aqui em cima passava. O espírito manifestado na mulher. Numa daquela que ele fez aquilo ali, eu creco no pescoço. Travei a mão aqui atrás, assim, ó. Os 2 cotovelos aqui na parte superior dela aqui. Segurei. Sabe o que aconteceu? Vou te contar. Por 40 minutos, eu no pescoço daquela mulher possessa, pendurado, sem os pés no chão, porque ela era alta, ela me levantou e eu não tinha que ficar com os pezinhos balançando no alto, assim. Queima, 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 em nome de Jesus, sai, não sai.
Você não é ninguém para me tirar daqui. Demônio, em nome de Jesus, sai dela agora. Não sai, ela é minha. Eu estou ordenando em nome de Jesus. Quem você é? Eu fiquei 40 minutos pendurado no pescoço da mulher, passando vergonha. Se é que pode chamar vergonha isso. Mas uma coisa me chamava a atenção. Os outros crentes que lá tentaram entrar, ela rasgou a Bíblia, catou, jogou para fora por cima da grade. E eu estava no pescoço dela grudado. O risco que eu fiz no chão ia até ali e não passava. Então eu, cabeça dando 1000 pensamentos, 1000 votos, mas ainda confiante de que não era chegada a hora de expulsá-lo. Vai. Aí chegou um momento que eu não tinha mais voz, não tinha mais palavra, vocabulário, porque tudo que eu podia fazer eu já tinha feito ali. O bicho regalou os olhos olhando para mim, assim, eu pendurado no pescoço. Falei, eu vou fazer um desafio com você. Fala! Falei, eu vou fazer um desafio de fé com você. Você lembra quando eu te servia lá nas encruzilhadas? Lembro, você era dos meus, é dos meus. Não falar que era, é. Você é dos meus. Falei, não sou não. Hoje eu estou do outro lado. E eu recebi autoridade e poder, porque está escrito, eis aí vos dei autoridade e poder, pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Eu pregava isso na rádio ontem. Então, eu tenho autoridade sobre você. Se você não saiu até agora, é porque Deus quer mostrar de uma forma diferente o poder dele. Não é porque você é forte, porque você é um derrotado. Qual é o desafio? Falei, eu vou soltar você, vou soltar o pescoço e vou fazer uma contagem regressiva. Vou começar de 14. Se eu chegar a 0, eu bato cabeça para você aqui e volto a te servir, porque você é mais forte que o Deus que me trouxe aqui. Aí ele topou na hora. Tá feito. Pode soltar. Soltei, só que eu não fui bobinho não, né? Eu já soltei, já pulei do outro lado do risco, lá onde ele não ia. Se me pegar, ele não vai passar aqui, que ele não passou até agora. Tá? Abri os dedos entrelaçados, abri os dedos no pescoço, já pulei para o outro lado. Comecei. Ele lá e eu cá. No meio, só o risquinho. Risco com o dedo, você não vai riscar chão, né? Só tinha passado o dedo. E aquele espírito, você vai voltar para mim. Você é meu. Você vai me servir. E eu continuei contando. 13, 12, 11, 7. Na hora abri a boca para falar 6, o bicho deu um pulo que bateu a cabeça no teto em cima. No teto da garagem. Isso todo mundo vendo. A rua, todo mundo torcendo para ele me matar lá. Por isso que eu te falo, não confie em ser humano. O prazer das pessoas era ver eu ser destroçado lá. Porque eu, para eles, era um metido. Queria me aparecer. Eu não fui porque eu tinha uma fé. Não, para eles não. Para os crentes. Eu estou falando de crente. As pessoas aí fora, isso é normal. Estou falando para os irmãos da Bíblia que estavam lá, que tinham apanhado. Bateu a cabeça em cima, voltou embaixo, eu segurei. Falei para a menina, abre o portão, pega um copo com água para mim. Ela foi lá, veio com um copo de vidro. Eu falei, não, copo de vidro não, porque a gente tem que ser prudente quando está lidando com algo espiritual. Né? Falei, copo de vidro não, pode ser um copo de plástico, uma caneca de plástico, alguma coisa. Ela trouxe a água no copo, levantei para o céu, falei, Deus, quando ela beber dessa água, tudo que está dentro dela vai sair. Eu abençoo em nome de Jesus. Bebe aí, a mulher bebeu, acabou. Falei para a menina, põe ela no carro e leva no pronto-socorro. Estava bastante machucada. Falei, põe ela no carro e leva no pronto-socorro. Chega lá, você conta o que aconteceu, porque nós vamos falar que o marido bateu, que os filhos bateu. Ela estava toda machucada. Então,
Uma pessoa, quando está dominada possessamente por um espírito imundo, e o espírito tem sobre aquele corpo domínio total, na força do braço não tem pastor que segura. Na força do braço não tem quantidade de homens que segura. Sempre vai prevalecer a força. Porque o espírito tem, dentro das limitações do corpo daquela pessoa. Né? Lógico. O espírito tem força, mas o físico da pessoa, a estrutura óssea dela é limitada. Então, se ele ultrapassar, quebra, machuca. E Deus não permite que isso aconteça. Amém? Contei uma história para você. Porque esse jovem da história que nós estamos lendo aqui, né? Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Essa era a vida daquele homem. Vivia no deserto, vivia nas catatumbas do cemitério, se ferindo um pedaço de pedra, subjugando a todos que se aproximavam dele, agredindo a todos, e ninguém era capaz de dominá-lo. O que aconteceu? Vamos ver. Versículo 6. Versículo 6. Quando aquele homem, ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou, em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Veja, uma lição que nós extraímos desse versículo 6. Aquele espírito imundo que dominava o corpo daquele homem, que tinha sobre ele força extraordinária, ao ponto de ninguém poder dominá-lo, aquele espírito fez o que quando viu Jesus? Adorou, prostrou-se. Sabe o que é prostrar? É se dobrar diante de uma pessoa. Aquele espírito fez isso. Por quê? O que ele viu em Jesus que ele não via nos outros homens que tentaram dominá-lo, acorrentado? O que os teus olhos, o meu, os nossos olhos não podem ver, que é unção. Unção é poder, é autoridade. E a autoridade que vem dos céus, ela não é palpável, não dá para você dimensionar, pegar aqui e falar, não, esse aqui tem bastante unção, esse aqui tem bastante, esse aqui não tem autoridade. Não dá. É só através do resultado do que a gente faz. Por isso, que o diabo, quando ele olha para um e para outro, ele distingue. Porque nenhum ele vê autoridade espiritual, no outro ele não vê. Naquele que ele não vê, ele tenta inibir, ele tenta dominá-lo, ele tenta fazer a vontade dele. Naquele que ele vê, ele nem se aproxima, porque ele sabe que vai cair. Esse espírito imundo, quando se aproximou no corpo daquele rapaz, se aproximou de Jesus, se dobrou e disse essas palavras. Gritou em alta voz: que queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Vem a parte seguinte. Então Jesus respondeu para aquele homem possesso: qual é o teu nome? A pergunta não foi para o homem possesso, foi para o espírito
que tinham estado de possessão daquele homem. Qual é o teu nome? Quantas são as pessoas entre nós hoje que pregam a palavra e às vezes falam assim: ah, pastor, esse negócio de entrevistar demônios. Jesus perguntou para o demônio: qual é o teu nome? Ou não? Ou a Bíblia está errada? Não sei se Jesus tinha um microfone lá, mas ele perguntou para o demônio: qual é o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu o demônio. Respondeu ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Mais um ensinamento para nós. O demônio reconheceu que Jesus era uma autoridade espiritual, o demônio reconheceu que Jesus era filho do Deus Altíssimo, suplicou para que Jesus não tirá-lo dali, não mandar que ele saísse daquela região. Porque os espíritos imundos, eles mapeiam uma região. Eles chegam num bairro como esse aqui. Aí vê que aqui tem coisa errada, vê que ali tem coisa errada. Então é o ambiente dele. Ele vai ficar rodeando isso aqui. Vê que numa casa ali tem brigas, tem desentendimento, ele vai ficar rodeando aquela casa. Para achar brecha, para chegar a esse ponto desse jovem, que é o estado de possessão, domínio total daquela vida. E o demônio não queria perder esse domínio, não só na vida daquele jovem, como naquela região aonde ele permanecia, porque todos tinham medo dele. Todos corriam dele, por causa da sua agressividade, por causa da sua força, por causa de quebrar correntes. Então o povo é assustado. Hoje não é igual. Hoje tem igreja que não faz uma pregação dessa que eu estou fazendo, porque tem medo de alguém me manifestar lá no meio do salão. É medo da pessoa passar mal. E aí ou você passa vergonha, ou sabe-se Deus lá o que vai acontecer. Então a gente vai encerrar já, tá? Então, meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela área ou daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa coluna próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Mais uma lição. Às vezes nós não temos porcos em casa, nós que moramos na cidade. Às vezes nós não temos animais imundos em casa. Mas nós temos o hábito de mentir. Nós temos o hábito de negar. Chama lá seu pai, chama lá sua mãe. O filho vai lá e fala que eu não estou. Estamos dando legalidade para que cada vez mais o espírito imundo se aproxime do domínio das nossas vidas. Olha, eu vim aqui, chama sua mãe lá que eu preciso cobrar uma roupa que eu vendi para ela. Ela ficou de pagar, está atrasado. Filho, vai lá e fala que eu não estou. Fala que eu saí. E às vezes você está e tem o dinheiro para pagar. Está dando legalidade. Sem perceber, a vida começa a andar para trás e aí vem as consequências para poder se recuperar esse tempo perdido. Manda-nos para que entremos neles. Jesus lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de porco de 2.000 porcos. Via que não é pouco espírito, né? Atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. E nele se afogou. O que eu quero dizer com esse texto? Às vezes nós
Nós que estamos na igreja, a gente tem dificuldade de entender a autoridade que temos. Por vergonha, por egoísmo, por achar que essa autoridade é minha. Ah, eu sou pregador, eu tenho 30 anos que prego a palavra, eu batizei 50 pessoas, eu isso, eu aquilo outro, eu falo em línguas, eu subo o monte, eu desço o monte, eu jejuo, eu dou dízimo, dou oferta. A pessoa se sente alguma coisa. E aí, chega uma criança possessa de espírito imundo e você não tem autoridade sobre aquele espírito naquela pessoa. Por causa do seu eu. Aí eu sou experiente. Eu prego 2 horas, não repito uma palavra. Esse ego, ele cria dentro de nós, no âmbito espiritual, um vazio. Quando você é confrontado com a necessidade de quem precisa de ajuda, você vai pensar 2 vezes. Eu não vou pôr a mão ali, não. Eu não vou ajudar, não. Vai que a coisa complica para o meu lado. Tá? Esse ou essa é uma visão que não é 1, nem 2, nem 3. A maioria dos pregadores, a maioria das igrejas hoje tem. Porque é fácil eu olhar para você e falar, ó, fica em paz, Deus é contigo. Sabe aquele seu problema? Eu não sei nem que problema que você está tendo, mas eu estou falando aqui. Aquele seu problema, Deus está resolvendo. Às vezes o problema está aí, do seu lado, o problema está aí. E eu estou falando que Deus está resolvendo. Se Deus quisesse resolver, claro que Ele pode resolver tudo e todas as coisas. Ele é Deus. Mas para que Ele quer nós? Para que Ele levantou homens de Deus? Para que tem igreja? Para pegar um microfone e ficar 2 horas falando glória a Deus, aleluia? Não. A igreja é uma escola. Isso aqui, 4 paredes aqui, é uma escola. A porta está aberta para ensinar. Mas se não tem professor, ou se o professor não ensina segundo a palavra, você vai aprender o quê? Você está entendendo? Você vai aprender a ser religioso. E os que crucificaram Jesus naquela época eram todos religiosos. Então nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade. Porque a religião nos leva para o abismo. Cristo, o evangelho da salvação, nos conduz à vida eterna. Eu preciso compreender que o objetivo da palavra, do evangelho, é me levar ao pleno conhecimento, pega com ele aí, Bia, abre aí para ele, ao pleno conhecimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus não é o que eu quero falar. A vontade de Deus é o que está escrito. E como saber que é a vontade de Deus? Primeiro eu tenho que crer. E quando eu creio e acontece, então eu dou testemunho. Eu falo para você, é assim porque eu vi. É assim porque aconteceu comigo. E ainda que a multidão não dê crédito às minhas palavras, isso não vai me causar nenhum constrangimento, porque eu não estou contando uma história que me contaram. Eu estou falando um fato que aconteceu diante de mim ou comigo. Há uma diferença nisso. Ah, Deus é poderoso. Claro que é. Ninguém pode dizer que Deus não é poderoso. Mas Deus nos unge, nos capacita para evidenciarmos o poder dele. O que aconteceu, eu contei essa história minha, não é para exaltar e se engrandecer, não. É para você entender o que aconteceu e se eu baixo a cabeça, viro para trás e falo, não vou conseguir não. Então, um monte de gente aí não conseguiu. O diabo prevalecia na vida daquela mulher e talvez até na minha. Né? Porque uma vez que você retrocede, Deus baixa. Então, essa leitura de hoje, ela é para o avivamento, o fortalecimento. Eu gosto de quarta-feira, eu gosto de falar disso.
de algo que nos inspira a renovar as nossas forças, a fortalecer a nossa fé e nos levar ao pleno conhecimento da palavra de Deus, que é a Escritura. Amém? Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Magnífico, glorioso, soberano. Ó Deus poderoso. O Deus dos céus, o Deus da terra. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe, ele conhece, ele penetra o íntimo do nosso ser, esquadrinha os nossos pensamentos, perscruta os nossos corações e sabe das nossas necessidades. No entanto, agrada a ele que nós confessemos, que nós expressamos isso com palavras, crendo que ele é o nosso socorro, crendo que ele é o nosso auxílio, crendo que nas mãos dele está o poder de mudar esta situação, de transformar as nossas vidas. Por isso, meu Pai, eu te busco, não só por mim, mas por cada vida, por cada alma aqui presente, e não só por essas que estão presentes, mas também por aquelas que estão em casa, acompanhando essa live, por aquelas que estão neste momento dentro de uma igreja, Senhor, louvando, adorando e exaltando o teu santo nome. Eu te peço por elas. Visita, ó Espírito Santo, aviva a luz, a sombra da tua presença nestes corações. Fortalece a tua igreja, Senhor. Dá-nos sabedoria, entendimento, discernimento, meu Pai, para não sermos confundidos, para não sermos enganados. Ó Espírito Santo, eu quero estar, meu Pai, na tua presença. Eu quero estar diante de ti. Eu quero te conhecer. Então vem, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder e enche-nos, Senhor. Enche-nos de ti. Ó Espírito Santo, junto a ti, junto à tua presença, junto ao Senhor, eu quero estar, eu quero permanecer. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo, santo é o Senhor. Adore, louvando Ele de todo o seu coração. Diga para ele, junto a ti em tua presença, em tua presença. Oh, aleluia. Senhor, junto a ti, meu Pai, junto a ti, Senhor, junto a ti. Em tua presença, diga para ele, quero ser vaso em tuas mãos, para te exaltar e te adorar. Diga para ele, vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem me inundar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo, santo. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, muito, muito mais. Senhor, eu quero mais. A presença. Quero mais. Senhor, muito, muito mais.
Senhor. Eu quero mais de tua presença. Se você quer a presença do Espírito do Senhor, cante, adore, louve. No rio de amor, e me embriagar com teu poder. Nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Glórias e glórias e glórias, santo, santo, santo. Transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, magnífico, glorioso, Deus de poder. Aleluia. Te conhecer, meu Pai, te conhecer. Tu és meu Deus, tu és a minha força, a minha esperança, tu és o Santo, tu és o Deus vivo e todo-poderoso, e não há outro além de ti, Senhor, não há outro Deus, somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor é digno de receber toda adoração. E como cantamos, como louvamos, como entoamos esse cântico a ti, Senhor, junto a ti queremos estar, em tua presença, para te louvar, para te bendizer, para te exaltar. Receba, Pai, em tuas mãos as nossas vidas, a vida dos teus filhos, da tua igreja, Senhor. Receba, Senhor, em tua presença a nossa adoração, porque nós te adoramos, te exaltamos e bendizemos o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Digno é o Senhor de receber toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Vocês estão bem? Está bem? Graças a Deus. Tem algum familiar, algum ente querido, alguém na casa que precisa de oração específica? Todos? Então vamos orar pela sua casa, pela sua família. Como é o nome daquela senhora que está, é a mãe do pastor João, né? Está hospitalizada. É, né? A lá de Seabra, Bahia, é a Josefa. Diferente, tá, mas Deus sabe. Vamos orar. Vamos apresentar essas pessoas. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome. Sim, meu Pai, reunidos em teu nome. Porque o Senhor diz que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor está presente. Então eu creio sim de todo o meu coração que o Senhor está aqui. Que o Senhor ouve e que prontamente atende as nossas súplicas, as nossas orações. Sabe, meu Pai, aquela senhora idosa que se encontra enferma, é a dona Teodora Maria dos Anjos, lá em Seabra, Bahia, cuja filha também, com a incumbência de cuidar da mãe, está enferma. Nós apresentamos elas, assim como os males que a acompanham. Sejam doenças físicas ou espirituais, Senhor, não importa. O Senhor é Deus. E como nós lemos aqui em Marcos capítulo 5, o teu poder, a tua autoridade sobrepõe a tudo e a todos. Então envie o anjo do Senhor lá no hospital onde elas estão neste momento, meu Pai, e toca naquele corpo enfermo, naquele corpo frágil, e remove todas as dores, doenças e enfermidades.
quer sejam maldições familiares, hereditárias, quer sejam trabalhos, rituais, em nome de Jesus é desfeito, é quebrado, é anulado pelo poder do Deus vivo e todo-poderoso. Faça cessar esta praga, esta maldição, meu Pai, e toca com a tua unção, com o teu bálsamo, cura, liberta e, sobretudo, transforma e salva essas vidas para a glória do teu nome. Pai, eu te peço também pela mãe do nosso pastor João Batista, onde ela estiver neste momento, Senhor, toca nela. Ah, meu Deus, aquela mulher hemorrágica tocou em ti porque o Senhor estava passando ali. Hoje nós tocamos em ti pela fé, meu Pai. E eu toco em ti para interceder pela restauração da saúde da mãe do teu servo, pastor João Batista. Aonde ela estiver, aonde ela se encontra, vá de encontro às suas necessidades, meu Pai. E com o teu poder remove todas as enfermidades, todas as dores, sequelas, maldições, quer seja na corrente sanguínea, quer seja, meu Pai, no coração, aonde estiver este mal, ele não resiste o fogo do teu poder e sai agora. Em nome de Jesus, é uma ordem, meu Pai. Porque o Senhor diz: eis aí vos dei autoridade e poder para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então nada fica fora da nossa autoridade em teu nome. Então remove, Senhor, toda angústia, toda dor, toda opressão. Eu te peço ainda, meu Pai, pelos familiares do Senhor Nilton, que veio a óbito neste final de semana, que o Senhor os visite, toque no coração dos filhos, da esposa, dos netos, conforta eles, meu Deus, porque este é o mal que todos nós temos que passar. Então conforta, fortalece o coração e dá a eles a sabedoria para permanecerem firmes e fortes na tua presença. Pai, em tuas mãos, entrego cada alma, cada vida, assim como cada pessoa aqui presente. Eu os abençoo no teu santo nome, Pai. Levante as suas mãos assim, se você puder. Que a graça, o amor, a bondade, a misericórdia do Deus vivo e todo-poderoso, ela esteja contigo agora, amanhã e para todo o sempre. A igreja crê, diga amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Está encerrada a nossa reunião. Foi um pouquinho longa, porque nós lemos um texto que precisava ser esclarecido, mas vamos para casa abençoados, renovados, fortalecidos, tá bem? A irmã gostou? Sim. Maravilhas. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Bom, volte sempre que quiser. Eu só vou tirar do ar ali, porque continua gravando.